Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar algumas versões em língua portuguesa para que a gente venha avaliar não a versão em si, mas sim o texto bíblico. A gente precisa aprender que não devemos fazer avaliação da Bíblia, ou seja, da versão de uma forma específica, e sim avaliar cada versão ou Bíblia, mas a partir de um versículo ou mais que a gente se refere aqui como um texto. É o texto que precisa ser avaliado. Isto porque eu lembro-me que quando surgiu a NVI no Brasil, que é a nova versão internacional, muita gente criticou a versão como um todo, quando deveria fazer a avaliação de textos da mesma versão e não desmerecer um trabalho de pessoas sérias, comprometidas, por conta de achismos. Muita coisa do que se fala a respeito das versões das Bíblias, quer em português, quer em outras línguas, são mais resultados das ilações humanas do que necessariamente de fundamentação gramatical, linguística, a partir das línguas originais. Por isso, a gente precisa aprender uma coisa: a gente não avalia a versão, a gente faz a avaliação de uma versão ou de mais versões, mas sempre analisando o quê? Os textos, ou seja, o versículo ou os versículos. E é o que vamos fazer aqui. Nós temos pelo menos 7 versões apresentadas. Da minha direita para a esquerda, nós temos a Bíblia de Jerusalém, seguido da Almeida Revista Atualizada, versão de 93. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém aqui é uma edição de 1985. A Almeida Revista Atualizada já está aqui a data, que é de 93. Depois eu tenho a nova tradução na linguagem de hoje. Praticamente no meio, nós temos a NVI. Note que a NVI está nessa coluna aqui vertical, no centro da tela, praticamente. Temos a versão da King James atualizada, a Almeida Corrigida Fiel, do ano de 2007, e, por fim, no lado esquerdo da minha tela, onde estou projetando, eu tenho a versão de João Ferreira de Almeida atualizada. Vou começar a partir do versículo 16. Observe que, basicamente, o sentido é o mesmo. Vou ler o versículo 16 da João Ferreira de Almeida, versão atualizada, que está do meu lado esquerdo. Senhor, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Na versão Almeida Corrigida Fiel, a ideia é a mesma. Vai dizer que, ao invés de quebrar, soltaste as minhas ataduras, mas tem o mesmo sentido. A outra, King James, atualizada, observe que repete o mesmo teor e assim por diante. Então, o versículo 16, e se fizer com o versículo 17 e 18, avaliando essas 7 versões em língua portuguesa, basicamente, meus irmãos, é a mesma coisa. Basicamente. Agora, aonde é que você vai encontrar diferença no texto, neste caso, no versículo específico, o 15, é justamente quando você, pelo menos destas 7, você observa 3 delas. E você pode dizer assim: ah, para saber qual é a mais correta, é só ver a quantidade de versões. Se 4 estão dizendo uma coisa e 3 estão dizendo outra coisa, 4 contra 3, logo a maioria ganhou.
Mas não é assim que a gente faz quando lida com a Bíblia, no tocante à tradução. Primeiro que a gente não pode comparar versão com versão. A gente tem que pegar cada versão dentro de um texto alusivo e comparar com as línguas originais. Este é o nosso aferidor, as línguas originais, que é o hebraico, uma porção do aramaico, quando não, o grego koiné. Tirando isto, é tudo ilação, é tudo palpite ou achismo. E as pessoas acham tantas coisas a respeito da Bíblia e necessariamente não faz jus com o que realmente ela diz quando não preceitua. Dito isto, a gente observa do meu lado esquerdo para o direito que a João Ferreira de Almeida atualizada traduziu como preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Almeida Corrigida Fiel seguiu o termo preciosa, sendo que ao invés de dizer aos olhos, coloca é à vista, que tem a mesma ideia do Senhor, a morte dos seus santos. Uma outra versão, que é a Ara, deixa eu ver aqui, isso mesmo. A Ara, que está mais do lado direito, é a segunda, esta onde eu estou colocando o mouse, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Repete a mesma coisa. E a Bíblia de Jerusalém, a versão de 85, vai dizer que é valiosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. Troca aqui fiéis, coloca Yahvé ao invés do Senhor. Esse termo Senhor, porque foi algo convencionado internacionalmente e as versões, as editoras de Bíblias, vou dizer assim, têm essa tendência de colocar Senhor, mas aqui temos Yahvé e por isso há uma distinção e na parte final diz santos e fiéis. As outras três santos e aqui fiéis. Mas a ideia, como eu disse, é basicamente o quê? A mesma. Então nós temos uma, duas, três, quatro que diz que é preciosa aos olhos de Yahvé ou do Senhor a morte dos seus santos ou fiéis. A gente poderia achar que só porque quatro versões estão dizendo uma coisa está certa em detrimento das outras versões, aí a gente precisa, como eu disse, comparar a partir do original. E a palavra hebraica yakar, vale a pena depois você ver vídeo nessa plataforma sobre esse texto, é só colocar na pesquisa Salmo 116, 15, que você vai ter pelo menos dois ou três vídeos sobre este assunto. Um fazendo uma exegese, isto é, indo a partir do hebraico, outras duas são comentários fundamentados nos originais, mas ainda assim sem a projeção do texto em tela. E você vai observar que na King James atualizada, o tradutor fez da seguinte maneira: custa muito ao Senhor ver morrer seus santos. E soa como antagônico ao que foi dito anteriormente pelas quatro versões mencionadas. O que aqui diz o contrário. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Na verdade, pode ser uma questão de semântica, porque quando o autor traduziu como preciosa, qual era a ideia? Você precisa saber o que se passava na mente do tradutor. E se você não consegue saber a intenção do tradutor, você fica à deriva. Mas acontece que a gente pode guardar esta informação de que preciosa, talvez pelo tradutor, tinha uma outra conotação que não a empregada atualmente, e fazendo coro com esse texto da King James atualizada, que diz que custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis.
Já a NVI, está no centro, diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Corrobora com a King James atualizada e faz coro com a nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. E isto, naturalmente, dentro do contexto do Antigo Testamento. Era a concepção da época. Nós não podemos ignorar este fato. Mas o que a gente tem que fazer? Tirar para o ímpar para ver qual das versões estão certas? Não. Primeiro que, quando você vai para o hebraico, Iacar, o termo dá a ideia de algo muito caro, algo muito caro. Então, provavelmente, o autor, melhor, tradutor das versões que estão aqui em paralelo, tenha colocado precioso no sentido de ser algo muito caro. Imagine só uma joia preciosa. A joia preciosa, você pode dizer, é linda, ok? A joia preciosa é maravilhosa. Tudo bem, concordo. É esplêndida a joia preciosa, sim, mas a joia preciosa é caríssima, não apenas no sentido de dinheiro, mas também de valor. Uma coisa é o preço, outro é o valor. Eu tenho livros que o preço é baixo, até mesmo se eu fizesse uma revenda ou vendesse num sebo ou desfizesse este livro para alguém, desfizesse de mim e desse a alguém. Mas acontece que tem livro que tem um valor inestimável. Eu tenho uma Bíblia e quem deu foi a minha mãe. Percebeu o valor, o como é precioso aquele livro por causa desse vínculo emotivo, desse elemento emocional? Então a gente precisa fazer a distinção do que em relação aqui a preço e, por sua vez, ao valor. Quanto é que é? Ah, custa tanto, mas e o valor? Dependendo para quem você deu e a forma que a pessoa recebeu, aquele presente tem um valor inestimável, independente do preço. Percebeu bem? Como o termo iacar no hebraico significa algo muito caro, talvez as pessoas que traduziram preciosa tenha seguido esta linha. E a compreensão inexata fica por conta dos leitores. Mas, como eu disse, porque era muito custoso quando a gente vai para a King James atualizada? Porque custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Porque naquele período do Antigo Testamento, a concepção era: morreu, acabou. A morte era o fim de tudo. Como eu digo sempre, morreu, foi para o além. E todo mundo ia para o além, dentro daquela concepção do Velho Testamento. Todo mundo, uma referência aos justos e injustos, iam para o Sheol, que era o mundo dos mortos. Havia separação no Sheol dos justos e injustos? Sim, havia. Um estava de um lado, outro do outro, porém, todos eles estavam nesse lugar de esquecimento, que não havia lembrança, que não tinha mais relacionamento. Por exemplo, os justos não se relacionavam mais com Deus e assim por diante. Então, nesse sentido, o tradutor da King James atualizada, lembrando que King James é a versão do Rei Tiago, que procede do inglês, ela foi muito precisa, considerando não apenas o termo iacar, que é a ideia de ser precioso no sentido de ser muito caro, e daí tendo a concepção da época de que a morte era o fim, que não havia mais relacionamento, traduziu
acertadamente, na chamada versão, digamos, dinâmica, custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Dentro do versículo 15 de Salmo 116. A NVI foi muito feliz, seguiu a mesma ideia. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Era custoso, era pesaroso, era algo muito caro para o Senhor. E não com a conotação que nós temos dado nos dias atuais. Hoje, o conceito de vida após a morte é outro, porque ganha uma grande redimensionamento a partir de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus vai dizer que aquele que morrer, vou dizer assim, fechar os olhos aqui na terra, abre os olhos, digamos, na eternidade. A pessoa bendita de Cristo Jesus é crucial no novo entendimento a respeito do pós-morte. Mas até então, dentro desse texto, as pessoas morriam e todo mundo ia para o mundo dos mortos. O mesmo faz a nova tradução na linguagem de hoje. Traduz tendo como princípio iacar, que é no sentido de ser precioso ou muito caro, e diz: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Porque esta, repito, era a ideia da época. De modo que, se você entender preciosa no sentido de ser algo muito caro para o Senhor, você está caminhando de acordo com o texto original. Agora, se você não tem essa concepção, portanto, é errônea. Aí, neste caso, a King James atualizada, juntamente com a NVI, que está no centro, exatamente no centro, e a versão nova tradução na linguagem de hoje, traduz adequadamente, de modo que venha ampliar o seu entendimento e você pode dizer assim: ah, entendi a mensagem de Deus para aquele momento. Lembrando que a revelação é progressiva e ela vai culminar na pessoa de Cristo Jesus. Se você quiser ter uma ótica a partir do Novo Testamento, aí você vai ter que se pautar em textos do Segundo Testamento, não do Primeiro Testamento. Para você compreender algo ou um assunto específico, por exemplo, sobre a morte, você precisa primeiro ler o Antigo Testamento sobre morte, compreendê-lo adequadamente dentro do seu texto e contexto. Depois você vai ler o mesmo assunto, morte, em o Novo Testamento, dentro do seu texto e contexto, para ter depois uma noção geral do assunto na Bíblia Sagrada. Mas incorre em erro quem pega um texto do Antigo Testamento e traz uma ideia do Novo e colocando na boca do autor uma referência ao salmista, porque ele queria dizer algo, ou ele disse algo para aquela época, para as pessoas de então. E nós hoje temos a revelação toda, completa. Eles não tinham. Daí, nesse sentido, eu costumo dizer que nós somos privilegiados. Tem pessoas que acham que os povos antigos ou a igreja chamada primitiva era gente ou pessoas de um povo privilegiadas. Pelo contrário, nós que somos, porque nós temos a Bíblia toda e para este é algo de valor inestimável. E é justamente o fato de eu me debruçar vez ou outra em textos bíblicos, mostrando aquelas pessoas que me acompanham aqui, não que eu seja um guru religioso, ao contrário, mas para que vocês tenham essas informações a respeito
da palavra de Deus. Que Deus o abençoe e que você possa, a partir de hoje, sempre considerar o que eu disse. A gente nunca avalia a Bíblia ou a versão, dizendo esta é boa, esta é ruim, esta não presta, esta é mais ou menos. Nada disto. A gente avalia texto de uma versão. É uma outra coisa. Até porque alguém já disse que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus abençoe, fique com Deus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe no comentário que, na medida do possível, eu responderei.